Nós vamos começar uma série de mensagens hoje sobre consolidação. Nós entendemos, queridos, que consolidação é o segredo que vai gerar a multiplicação. Nós entramos no segundo semestre do nosso ano, nós temos alvos para este ano. Eu creio em nome de Jesus, se Jesus não voltar até o culto de virada, serão 40 células para a glória de Deus. E como vamos alcançar essas multiplicações bem-sucedidas? Como vamos fazer com que as pessoas, a célula chegue ao ponto de alcançar o período de multiplicação? Nós sabemos que a consolidação é a chave para o crescimento sadio da célula. Ela vai crescer de uma forma sadia porque as pessoas, elas foram bem consolidadas, bem cuidadas. Elas passaram por todos os processos de cuidado. Eu estava numa reunião com o acolhimento no ministério diaconal da igreja e estava com eles falando sobre essa importância de cuidarmos muito bem, tanto para os novos que estão chegando nos cultos de celebração, como para aqueles que vêm por intermédio das células, por intermédio do GE. Lá na maternidade tem o médico, tem todo um aparato, tem os enfermeiros, tem um anestesista, tem o maquinário, tem todos os protocolos e procedimentos. Depois que sai, aí vai para a incubadora, vai mudando a temperatura, depois volta para poder chegar a todo um cuidado para garantir que os primeiros minutos daquela criança, que são determinantes para que ela cresça sadia. E no reino espiritual, os filhos espirituais, é necessário que também seja cuidado do mesmo jeito. O que temos feito nas primeiras horas desse novo decidido? A gente muitas das vezes ainda é religioso quando nós achamos que aquela pessoa aceitou Jesus e a partir daquele momento ela está apta a caminhar sozinha. Ela aceitou Jesus no domingo, então na quarta ela vai estar no Tadel, na quinta ela vai estar na célula e já vai estar na comunhão no final de semana. Nós sabemos que não é bem por aí. Nós sabemos que as pessoas, elas vão crescer a partir do momento que ela encontrou um ambiente propício para que elas, como bebês espirituais, possam vir crescer de uma maneira sadia. Nós sabemos que é fácil ganhar as pessoas para Jesus, mas o nosso grande desafio como igreja é consolidar essas pessoas e trazê-las, inseri-las no meio do corpo de Cristo. Nós aprendemos lá nas 5 funções da célula. O primeiro é evangelismo e integração, mas o segundo é pastoreio e discipulado. Sou eu, como líder da célula, que vou garantir que aquela nova vida seja muito bem integrada na vida da célula, na vida da igreja. Eu que vou garantir o discipulado que começa pelo acompanhamento, passando os primeiros rudimentos. Quais são as etapas necessárias para que ela cresça, para que ela se torne um adulto espiritual bem-sucedido, que possa agora caminhar sozinho e conduzir outros ao corpo de Cristo. O grande evangelista Billy Graham, ele diz o seguinte: custa o esforço de 10% ganhar alguém para Jesus, mas custa 90% integrá-la ao corpo de Cristo. Existe, irmãos, uma pesquisa que diz que existe mais pessoas que se dizem afastadas hoje no Brasil. Isso é pesquisa que foi feita. Pessoas que se dizem que são evangélicas não praticantes, em outras palavras, elas estão afastadas. Existem mais pessoas que se dizem afastadas do que pessoas que estão congregando hoje dentro da igreja. Por que essas pessoas elas estão afastadas? Porque na grande maioria não houve uma boa introdução, não houve um cuidado, não houve alguém que estava disposto a pagar o preço, a ser esse pai espiritual, a estar fechando aquela porta do fundo, como nós passamos aqui, uma série de mensagens falando sobre a importância de fechar as portas do fundo para o crescimento. E eu creio, queridos, que o Senhor já começou a reverter tudo isso. E nas nossas vidas, na nossa igreja local, na nossa célula, isso já começou a acontecer, porque nós temos declarado o que Jesus deixou em sua palavra: nenhum daqueles que o Senhor nos deu se perderá, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga para o teu irmão lá na sua célula: ninguém vai se afastar. Diga para ele lá no GE: todos vão vingar e vão se tornar discípulos. Declare essas
Nós cremos no Deus que nós servimos. Nós temos a certeza, queridos, que não é fácil. É um desafio de todos os dias estarmos tomando posse dessas características de Jesus, mas se formos fiéis, se formos até o fim, eu tenho a certeza que nós veremos lá na frente homens e mulheres de Deus, que serão usados agora, com as mesmas características que cuidaram dele, assim como Paulo, agora ele vai cuidar de outros e de outros, para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio daquela vida, em nome de Jesus. A consolidação vai nos ajudar a manter essas pessoas na igreja. O novo convertido tem que ser muito bem cuidado para que ele cresça sadio dentro da igreja. A gente vê uma mãe com todo zelo com a criança, acompanhando as vacinas, levando a médico, acompanhando o seu corpo na hora do banho, vendo a temperatura, olhando com todo carinho, todas as características, todo o comportamento. Daqui a pouco a criança começa a balbuciar algumas palavras, só a mãe consegue entender aquele dialeto. Por que será? Porque a mãe, ela quer cuidar tão bem, que qualquer sinal ela entende como uma necessidade daquela criança, e ela começa a suprir aquelas necessidades, e aquela criança vai crescendo sadia, ela vai crescendo, se torna um adolescente, um jovem, e vem se tornar um adulto formado. Agora ele pode instituir a sua própria família, porque houve alguém lá desde o comecinho que pôde cuidar muito bem dele. Dessa mesma sorte, queridos, Deus ele vai nos usar para consolidarmos muito bem, para que todos cresçam e se tornem uma bênção nas mãos do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Pastor Abe Uber, ele tem uma frase que diz que, de um certo sentido, é muito mais importante integrar alguém no corpo de Cristo do que levá-lo a uma decisão. Nós temos exemplos práticos aqui, de pessoas que passaram um bom tempo indo para a UGE, e depois para a célula, e depois que foi integrado na vida da célula, depois que foi integrado nos rodízios, já participando das comunhões, já vindo já para os eventos na igreja, e chegou um determinado momento que ele já disse: eu não tenho outro lugar para ir, aqui é a minha família, aqui é meu lugar, e veio testificar aquilo que ele já tinha se tornado por intermédio do investimento de pessoas. Eu quero ler com vocês o texto lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1, e eu quero usar esse texto base, Êxodo 2, do 1 ao 10, para a palavra dessa noite. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, você pode acompanhar aqui também pelo projetor. Quantos acharam, digam aleluia. E foi um homem da casa de Levi, e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo ele, era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã pôs-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é esse? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, trouxe-o à filha do Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e lhe disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus.
Esse é um texto muito conhecido. Nós sabemos que naquela época o faraó já temia por conta do grande crescimento da população de hebreus dentro do Egito, e o faraó já temia uma tentativa de guerra dos hebreus contra os egípcios, e numa tentativa de diminuir a população dos hebreus dentro do Egito, ele sancionou uma lei que todo menino que nascesse deveria ser morto. E quando Joquebede, ela gera aquela criança, temendo pela sua vida, primeiro ela escondeu dentro de casa, mas a gente sabe que uma criança ela chora, uma criança grita, uma criança corre. Ela já não tendo mais o que fazer, ela coloca aquele menino dentro de um cesto, coloca nas águas do Nilo, e coloca agora a sua irmã Miriam, para que pudesse acompanhar aquela pequena embarcação onde estava seu filho de longe. E a história que nós lemos conta de que Miriam foi acompanhando de longe, e aquele cesto de junco chegou até o lugar onde estava a filha do faraó. Interessante que Miriam, de uma maneira muito sábia, ela quando vê que ele era circuncidado, ela diz: olha, esse menino, ele é dos hebreus. E quando Miriam percebe que ela fica apaixonada pelo menino, que Deus coloca talvez um amor no coração dela pelo aquele menino, diz: olha, já que você falou que ele é dos hebreus, eu posso ver alguma ama de leite, eu posso providenciar uma babá, eu posso providenciar alguém para cuidar dessa criança para você. E ela disse: sim, pode ser desse jeito. Então agora Miriam vai e avisa sua mãe Joquebede tudo o que havia acontecido, e então ela vai acertar, e a mãe de Moisés se tornou a própria babá do seu filho. Quando o filho desmamou, ela devolve para o palácio, onde nós conhecemos a história, onde ele cresce, sendo preparado como príncipe do Egito, e lá na frente se torna um homem que Deus usou para libertar o povo dele do Egito, para caminhar para a terra prometida. Olha que exemplo lindo de consolidação, de cuidado. Ela providenciou todo o ambiente para que aquela criança ela não se perdesse. Ela colocou pessoas para poder cuidar, supervisionar aquela criança. Ela foi usada por Deus para que aquele filho pudesse ser bem cuidado. Se ela não pôde cuidar, ela agora providencia o melhor ambiente para que ele pudesse ser cuidado. Eu queria nessa noite aprender com a família de Moisés 3 características para uma boa consolidação. A primeira característica para uma boa consolidação é a proteção. Diga comigo: proteção. A Bíblia diz, queridos, que quando acontece aquele levante, o inimigo furioso se levantando contra o povo de Deus, usa o faraó, ela esconde o menino. Quando uma pessoa ela nasce de novo, quando você ganha alguém para Jesus, se não houver o cuidado de esconder, de guardar, de proteger, o inimigo pode tentar matar aquela vida, assim como o inimigo tentou matar a vida de Moisés. Aí muitas das vezes aquela pessoa fica ouvindo: agora você vai ser crente, agora você é bobo, fizeram lavagem cerebral em sua cabeça. Quantos de nós ouvimos isso? Olha, agora você já não vai poder mais comungar daquelas festas, daquelas músicas. E quantas chacotas fizeram conosco um dia, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se nesse momento onde essa pessoa está sendo confrontada, está ouvindo essas coisas, se não houver alguém para gerar proteção e mostrar para ela as grandes vantagens que ela vai ter em Cristo Jesus, se ela se encontrar sozinha, quando ouvir essas palavras vindas pelo inimigo de morte, muitas das vezes aquele novo decidido virá ter óbito espiritual, virá morrer. Quantos entregaram a vida a Jesus chorando, vieram à frente, Deus falou, mas passou as primeiras horas, passou o primeiro dia, o segundo dia, o quinto dia, quando foram dar fé da a criança já havia morrido, porque não houve a proteção. Nós sabemos, queridos, que depois que a pessoa aceita Jesus, ela precisa ser cuidada com muito zelo. Nós estávamos reunidos aqui com o acolhimento, passando de como precisamos cuidar com tanto carinho desses bebês espirituais, que precisam entender que eles estão aqui para poder receber todo o cuidado.
Independente de eles terem vindo pelas células, ou vieram a convite dos familiares, ou passaram e decidiram entrar, os acolhedores vêm à frente para fazer o primeiro contato, para anotar as informações, para dar uma palavra de ânimo, e poder já passar os dados para a secretaria da igreja, para que seja feito o primeiro contato em até 24 horas. Nós sabemos, irmãos, que há momentos da alimentação da criança após ela nascer, se ela não receber, talvez aquilo influencie a sua vida pelo resto da vida dela. Da mesma maneira, esses primeiros contatos, ele é tão importante. Quando você, como corpo de Cristo, percebe que agora é uma nova família, nós declaramos: olha, você agora recebeu uma nova família, meu querido, eu quero apresentar para você a sua nova família, mas acaba o culto, estamos envolvidos com tantas coisas, e nos esquecemos de receber. Quando um novo integrante da família nasce, para tudo, vai para a maternidade, prepara quarto, prepara enxoval, há uma festa para receber aquele novo integrante da família. E no reino espiritual não pode ser diferente. A criança, antigamente, quando nascia, ela era levada para poder fazer a limpeza, tomar o banho, fazer toda a preparação para depois trazer para a mãe. Algum tempo atrás foi feito pesquisas e foi diagnosticado que quando a criança nasce, em primeiro lugar, antes de limpeza, antes de examinar, ela é colocada em contato com a mãe, porque isso já é provado cientificamente, que cria uma sensação de bem-estar. A criança não se estressa, ela não fica nervosa, ela agora já sentiu que há alguém ali para protegê-la, alguém responsável pelo cuidado, e ela passa aquele período sendo analisada pelos médicos e depois volta para o cuidado da sua mãe. Nós precisamos ser rápidos. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: na consolidação nós precisamos ser rápidos. E nós precisamos ainda melhorar muito nessa área nas nossas vidas. Já temos feito muitas coisas. Eu louvo a Deus pelos acolhedores na diaconia, pelos líderes de célula, pelos membros de célula que vem junto na frente, que faz esse trabalho de acolher, de ir lá dentro, de anotar os dados, de receber nessas primeiras horas. Mas precisamos ainda melhorar muito, porque as primeiras horas são determinantes para que aquele novo convertido possa ter uma vida sadia e venha crescer na presença do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, é tão tremendo quando aquela pessoa, ela vem para Jesus, e ela vem na frente, pessoas que ela não conhece abraçam ela, e ela vai lá dentro, as pessoas anotam o telefone, pede um segundo telefone, pede um endereço, anota um ponto de referência, ela vai ver com outros olhos. Talvez pessoas que eu nunca vi me amaram pela primeira vez, me abraçaram, pararam para me escutar. No outro dia ela vai receber uma ligação, talvez ela diga: olha, eu nem sabia, mas me ligaram da igreja, olha, eu realmente sou importante, eu faço já parte, ele já me vem como parte integrante daquela família. Talvez naquele momento o inimigo já está trazendo mentiras no coração daquele novo decidido, ela está olhando para o mundo, talvez ela esteja avaliando as coisas que ela vai abrir mão a partir de agora, mas de repente ela recebe uma primeira ligação da secretaria, daqui a pouco ela recebe uma segunda ligação da pessoa que vai consolidar, já marcando para começar o acompanhamento inicial, para tirar as dúvidas, para fazer uma oração, para escutar aquela pessoa. Eu tenho certeza que quando nós formos rápidos, nós vamos permitir com que aquela vida, ela possa ser sadia, e nada vai poder roubar aquela vida da presença do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Assim como os cuidados na vida do bebê, nas primeiras horas é determinante para ela ser sadia, o nosso cuidado, a nossa proteção vai fazer toda a diferença. Êxodo 2:2 diz: e vendo que ele era formoso, o escondeu. Essa palavra esconder tem a mesma essência de proteger. Protegeu. Havia um perigo iminente para as crianças daquela época, e ela disse: é meu filho, é minha responsabilidade, eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou permitir com que ele seja bem protegido, para que mal algum venha contra ele. Um grande segredo para que a nossa célula possa crescer é não deixarmos a pessoa, o novo convertido, sozinho. Os primeiros dias ela precisa estar acompanhada.
Meu filho, eu moro do lado da escola. E muitas das vezes ele fica questionando: meu pai, meus colegas moram às vezes no final da rua, eles já vão sozinhos, já vêm sozinhos, e você ainda fica achando que eu ainda sou criança. E você não quer deixar eu ir sozinho para a escola, é do lado, a gente escuta a buzina de casa, quando toca a sirene. Mas eu disse: meu filho, eu quero garantir que realmente você tem segurança. Talvez você não me entenda hoje, mas quando você for pai, você vai entender dessas coisas que eu estou falando. Assim como nós queremos garantir que os nossos filhos, eles cresçam em segurança, nós precisamos ter essa mesma mentalidade de proteção para os filhos que Deus colocou diante das nossas mãos. Por isso eu quero te ensinar um grande segredo. Você que está consolidando dentro da célula, você que está começando a passar o acompanhamento inicial, não caia nesse erro. A pessoa aceitou Jesus domingo, a pessoa se decidiu na célula, e aí você passa para ela a grade da igreja, ela diz: pode ter certeza que domingo eu vou estar lá, pode ter certeza que na célula eu vou estar lá. O inimigo vai criar toda uma situação, vai usar os familiares, vai usar o trabalho, vai usar o cansaço, vai vir os gritos do mundo, e quando você estiver lá na célula, você vai perceber que dificilmente ela chegaria ali sozinha. Por quê? Porque ela é uma criança espiritual. E como é que a gente trata com criança? A gente vai buscar, a gente vai levar. Eu estava ouvindo alguém contando para mim de que quando estava novo convertido, aquele irmão, ele morava do lado da igreja, mas ele andava várias quadras para poder ir lá buscar aquele novo decidido. Às vezes ia de bicicleta e voltava conversando, segurando a bicicleta, e vinha conversando com o irmão até a igreja. Aquilo constrangeu ele, ele foi crescendo na fé, ele se batizou, e ele agora começou a cuidar desse mesmo jeito de outros, porque ele foi muito bem cuidado. Alguém pagou um preço para poder ir lá na casa buscar. Um dos grandes segredos para a sua célula crescer, para os novos convertidos vingar, é você entender que com criança nós protegemos. Assim como houve a proteção daquele bebê, nós vamos proteger os nossos filhos espirituais. Muitas das vezes é desgastante, é cansativo, mas pai e mãe sabem que para que ele crie um filho, um preço tem que ser pago. E muitas das vezes você vai na casa pegar, você vai passar. Nós, liderando células, já fizemos isso tantas vezes. Agora, a pastora, nós estamos dando suporte na célula que multiplicou no Alto da Boa Vista. Cada culto de celebração nós temos ido buscar, vindo depois a gente vai levar. Às vezes até a gente precisa dar 2 viagens. Mas por que nós garantimos isso? Porque sabemos que, como está começando agora, ainda não tem maturidade de vir sozinho, mas daqui a pouco vai crescer e vai criar esse entendimento, e agora não só virá sozinho, como agora no DNA dele tem essa proteção, e agora ele vai cuidar de pessoas, e ele vai buscar, e ele vai trazer, e ele vai garantir com que aquela pessoa esteja sendo alimentada no Tadel, no culto de celebração, no momento da consolidação, e isso tornará com que a criança cresça sadia e bem sucedida na presença do Senhor. Se você quer que sua célula cresça e multiplique, no processo da consolidação precisa haver proteção. Diga para o teu irmão: proteção. Proteção requer satisfazer as necessidades do novo convertido. Necessidades é diferente de vontades. Diga para o seu irmão: necessidades é diferente de vontade. Qual é a necessidade do bebê? A necessidade do bebê é leite, é banho, é troca de fralda, é afeto, é carinho. Essas são as suas necessidades. Qual é a necessidade do novo convertido? Que você demande mais atenção para ele, que muitas das vezes você vai buscar, você aguarde, você tenha paciência, você vai levar os primeiros passos, fazer a introdução, garantir o discipulado. Mas é diferente de fazer as vontades. Quando o pai faz a vontade do filho, o filho cresce uma criança mimada, uma criança mal educada, que acha que tudo é fácil porque o pai faz as suas vontades.
satisfazer as necessidades, é o garantir que o meu filho na fé, ele vai crescer sadio, porque ele recebeu os primeiros rudimentos, ele recebeu os primeiros alimentos, ele sabe, ele fez profissão de fé, ele sabe que agora ele precisa passar pelo novo nascimento, por intermédio do batismo, e eu vou garantir o conhecimento para que ele venha se batizar, passando cada passo, explicando cada um dos caminhos, para que ele se torne um crente maduro. Em primeiro lugar, eu preciso garantir a proteção. Diga proteção. Segunda característica, queridos, que nós vemos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, para que haja uma boa consolidação, nós precisamos garantir um ambiente seguro. No texto lá que lemos em Êxodo 2:3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Interessante que ela prepara, ela agora vê que o ambiente da sua casa já não era mais seguro. Até enquanto criança era molinha, ela dava para abafar o seu choro, os seus gritos, mas agora ela já começa a ter mais força na hora de gritar, agora ela já começa a se expressar. De vez em quando eu vejo algumas mães com as crianças na igreja, porque é criança, e elas começam a emitir som, daqui a pouco ela começa a balbuciar a palavra. Então ela sabia que o ambiente da sua casa já não era mais um ambiente seguro. E o que é que ela faz? Ela providencia um ambiente, Deus dá estratégia a ela, coloca ele no rio, e coloca a sua irmã menor Miriam, para poder ir acompanhando de longe, para garantir, fazendo a supervisão, que aquela criança, ela continuaria sendo bem cuidada. Ela garantiu um ambiente seguro. O que é que eu vou fazer para que, qual o passo para que a minha célula cresça e multiplique? Eu preciso garantir um ambiente seguro para cada novo convertido. Diga isso para o seu irmão: garanta um ambiente seguro para cada novo decidido. Ela garantiu esse ambiente. Você que é líder, talvez você já não possa ser o líder da célula, você já tem o seu MDA completo, você já não tem mais como garantir uma boa consolidação para ele. Então você vai pegar um dos discipuladores da célula e você vai garantir com que aquela pessoa cuide muito bem daquele novo convertido. E agora eu entreguei, eu vou viver a minha vida? Não, eu vou continuar supervisionando. Olha o papel de Miriam. Miriam ficou acompanhando de longe, eu coloquei no cesto, mas eu vou continuar acompanhando e vendo como é que vai ser o desdobrar disso. Se acontecer alguma coisa, se vier um animal, eu estou aqui para defender. Se vier alguma coisa, um tronco para tentar virar o cesto, eu estou aqui perto para poder socorrer a criança. O que isso quer dizer? Que o líder, talvez ele não possa mais permitir fazer o discipulado diretamente, mas ele pode garantir um ambiente seguro. Eu estou acompanhando, como é que foi o acompanhamento inicial do novo convertido? Você está em qual matéria? Olha, talvez eu não vi ele no Tadel, ele estava lá, você providenciou com que ele chegasse, você trouxe ele para o culto de celebração. Nós precisamos garantir um ambiente seguro, porque se houver um ambiente seguro, essas crianças vão crescer e se tornarão maduros na presença do Senhor. Diga para o teu irmão: prepare um ambiente seguro. Isso fala, irmão, de nós sermos pais espirituais, de zelarmos. Nós estamos falando de novos decididos, nós estamos falando de bebês na fé, de pessoas que ainda não sabem o traquejo. Quando já é discípulo, é outro nível. Eles vão vir até você para ser discipulado, eles já se tornaram maduros. A criança vai crescendo e ela já começa a dizer: minha mãe, eu estou com fome. A mãe diz: olha, ainda não está na hora. Daqui a pouco ela se torna madura e ela faz o seu próprio alimento. E ela agora também já tem a condição de alimentar outras pessoas, porque ela passou pelas etapas. Então nós estamos falando de novos decididos, e esse ambiente de proteção vai gerar toda
a diferença. Eu não posso discipular, mas eu vou entregar para um dos meus discípulos. Dentro da minha rede, eu não posso garantir dentro da minha célula, então eu vou pegar aquela vida e eu vou apresentar ao líder da outra célula e vou dizer: olha, cuide dessa pessoa. Ou talvez é uma adolescente, aquela célula só tem senhora, ela não vai se sentir bem, vai sentir que está fora da tribo, então eu vou colocá-la num ambiente que ela vai crescer, onde ela possa multiplicar. Eu vou apresentar, eu vou até o líder da célula, eu vou fazer algumas vezes perguntas: como é que está crescendo, independente de estar dentro do meu contexto de célula de discipulado, como irmão em Cristo e como pessoa que quer garantir o ambiente. Eu vou fazer o papel de Miriam, eu vou acompanhar de longe para garantir que aquela pessoa venha a ser cuidada e venha a ser protegida. Amém? E como é que eu vou fazer isso? Supervisionando, acompanhando, garantindo cuidado por intermédio dos discipulados, fazendo relatórios. Ser pai e mãe espiritual demanda cuidados, né? Nós temos queridos como uma criança pequena. Muitas das vezes ela se sente ameaçada e chama o pai. Assim você, como discipulador, vai estar perto para tirar dúvida. Quando ela se sentir por algum motivo, você vai estar perto para dizer: olha, a Bíblia diz assim, olha, você vacilou desse jeito, mas você está pedindo ajuda, você tem o Espírito Santo, nós vamos orar, Deus vai fazer nova todas as coisas. Ela vai se sentir segura, ela vai se sentir protegida, porque você garantiu, em segundo lugar, um lugar de proteção, um lugar onde ela vai ser bem cuidada, um ambiente seguro. Diga para o teu irmão, para a sua célula multiplicar, você precisa garantir um ambiente seguro para cada novo convertido. Amém? Como é importante para uma criança saber que ela é bem cuidada. Isso vai marcar a sua vida para o resto da vida dela. Aquela criança sabe que ela pode contar com o pai para proteger. Aquela criança sabe que pode contar com a mãe para poder mostrar alguma dor, e a mãe vai poder tirar a dor que ela está sentindo. Ela é protegida, ela tem a sensação de proteção, ela dorme tranquila, porque ela sabe que os pais estão velando pelo sono dela, que os pais estão velando pela saúde dela, que os pais estão velando pelo conhecimento, passando informações, ensinando para que ela cresça sadia. Isso vai tornar com que ela cresça e se torne um adulto bem-sucedido. Desse mesmo jeito, os nossos filhos da fé, eles têm que ter a sensação que estão protegidos, que estão seguros. Não é que entraram e saíram da igreja e ninguém soube, não é que faltou e ninguém procurou saber o que foi que aconteceu, por que foi que faltou, mas elas vão ser acompanhadas de perto, assim como Miriam acompanhou aquele cesto no rio. Eu quero declarar que você vai acompanhar de perto cada uma dessas pessoas que o Senhor colocar debaixo do seu cuidado, e ela vai crescer sadia e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Terceira característica, irmãos, que nós vemos para que a célula cresça e se multiplique, por intermédio de uma boa consolidação, nós precisamos garantir o acompanhamento desse novo convertido. Êxodo capítulo 12, versículo 4 diz: e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Interessante que a mãe não pôde ir, mas ela coloca a discípula dela, número 1, a sua filha, para dizer: agora vai e acompanha ele, para saber o que está acontecendo. Ela garantiu o acompanhamento. Precisamos ter esse entendimento. O que é acompanhar? Nós precisamos entender que não é apenas colocar na célula, mas observar se continua sendo bem cuidado. Isso é garantir que aquela pessoa continua debaixo de proteção. Estamos falando de um bebê espiritual, então cada dia, cada semana, cada mês, os primeiros meses serão determinantes para que ela se torne bem-sucedida espiritualmente falando. Eu creio, queridos, que se nós permitirmos esse ambiente de proteção, de acompanhamento, nós temos vários exemplos bíblicos disso. O maior deles é Paulo. Paulo tinha abandonado, tinha voltado para Tarsis, mas agora Barnabé deixa uma igreja em evidência, liderança, e vai para Antioquia com a desculpa principal de cuidar de Paulo. E agora ele começa a cuidar de Paulo e a dedicar atenção e a não desistir de Paulo. E Paulo cresce, se torna maduro, e agora ele tem esse DNA dele quando ele fala com Timóteo, quando ele fala com Tito.
Quando lá Filemon, a carta a Filemon, o seu discípulo Onésimo rouba Filemon e foge, porque escravo que roubasse o patrão era pena de morte. Mas ele foge para Paulo, e Paulo trabalha esse caráter, esse desvio de caráter na vida dele, a ponto de mandar cartas para Filemon dizendo: quem me dera poder ter Onésimo como meu auxiliar, tem sido de grande uso, tem sido muito útil. Mas ele diz: mas você precisa voltar para consertar o seu altar. E ele volta, pede perdão a Filemon. Filemon dá cartas de alforria, e ele agora vai servir a Paulo no ministério. Paulo não desistia de ninguém. Paulo era um excelente consolidador, porque o DNA de cuidado ficou na vida dele, que Barnabé passou. Quando você cuidar muito bem dessas pessoas, quando você transferir esse cuidado, investindo na vida dela, amando, indo buscar, passando esses ensinamentos, muitas das vezes aconselhando horas, todos esses rudimentos farão parte agora do DNA daquela pessoa, e quando ela já estiver adulta na fé, ela vai cuidar de outros com a mesma intensidade que você cuidou dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, que a consolidação, ela gera poder para a multiplicação. Quando nós cuidamos muito bem dessas pessoas, elas vão agora transferir essas informações para a vida dos novos que começarem ali. Miriam ficou supervisionando de perto. Ela chega para aquela filha do faraó e pergunta: você não quer que eu providencie uma hebreia para poder cuidar do menino? Olha que estratégia tremenda. Ela agora, a mãe começa a receber um salário para cuidar do próprio filho. O que é que nós podemos aprender com isso? Que quando nós nos permitimos cuidar muito bem daqueles que o Senhor confiou a nós, Ele vai nos fazer prosperar, Ele vai conceder os desejos do nosso coração. A mãe agora recebe um salário para cuidar do filho dela. Quando você está pagando um preço e fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, providenciando cuidado, fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, que não é fácil, é cansativo, é um investimento, muitas vezes demanda horas. Quando você fizer isso de todo o seu coração, Deus vai te dar o seu salário, Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai abrir a porta, Ele vai enviar os recursos, Ele vai mudar o coração dos familiares, Ele vai trazer a cura, Ele vai pagar o seu salário, porque você está garantindo que cada filho e filha espiritual seja muito bem cuidado, para a honra e glória do nome de Jesus. Às vezes nós vemos o foco, mas não somos rápidos para apagar, e muitas das vezes se torna um incêndio. Alguém já falou que é muito mais fácil apagar um foco de incêndio do que apagar um incêndio em uma grande floresta. Muitas das vezes nós estamos vendo algumas atitudes, alguns comportamentos. Faltou na célula, passou 2 dias, faltou na igreja, passou 5 dias. Quando a gente se dá conta, já houve morte espiritual. Se eu tivesse trabalhado no foco, se eu percebi que faltou a célula e depois da célula liguei, e pelo tom de voz no outro dia já preparei uma visita rápida para poder apagar aquele foco, uma mentira do diabo, um deslize que agora está tentando se desviar da presença do Senhor, eu rapidamente apaguei aquele fogo com oração, com jejum, dei uma palavra de ânimo. Agora já está tudo bem na floresta novamente, para continuar firme na presença do Senhor. Nós precisamos ser muito rápidos. A consolidação, irmãos, demanda de tempo e demanda atenção. Com o filho não é desse jeito, o filho fica molinho e a mãe fica dizendo: isso aí é a manha dele, daqui a pouco ele melhora. Não, a mãe conhece o seu filho, ela vai lá, coloca um termômetro, ela vai lá e vê a temperatura com a mão, ela providencia um chá, ela já vê um medicamento, ela rapidamente, ela não deixa se desdobrar em algo pior. Do mesmo jeito, não permita que um incêndio aconteça para você tentar apagar. No primeiro foco, na primeira situação, no primeiro olhar diferente, você conhece, você sabe, nós temos o Espírito Santo, Ele fala conosco. Quando a gente perceber a situação, já para corrigir. Muitas das vezes nós sabemos que quando as situações são conflitantes, quando são situações cansativas, a gente quer demandar para depois.
Depois a gente resolve, mas aí o incêndio vai aumentando, o vento vai soprando, vai empurrando, tem folha seca e vai pegando, e quando a gente tenta se dar conta, já não há mais salvação. Na consolidação, irmãos, todo investimento de tempo vai valer a pena pelo poder do nome de Jesus. Consolidar requer investimento de tempo, investimento de recursos, investimento de descanso. Muitas das vezes a gente poderia descansar mais um pouco domingo de tarde, mas eu vou ter que sair meia hora mais cedo para poder buscar aquela pessoa, porque se você não fosse buscar, provavelmente ela não viria. Mas aquele investimento que você fez, a Bíblia diz que nada no Senhor é vão. Ele vai honrar a sua fé. Você está gerando filhos espirituais, você está proporcionando um ambiente para ele ser alimentado, para ele ser amado pelo resto da congregação, para ele ser inserido no contexto, para que ele possa começar a caminhar e a crescer sozinho. Nós estamos, irmãos, envolvidos no negócio mais valioso do mundo, que são as almas. Aquilo que nós conquistamos aqui no mundo vai ficar. Eu tenho convicção, irmãos, Deus ele é fiel, que Ele tem bênçãos para nos dar na nossa vida financeira, na nossa casa, no nosso veículo. Ele conhece o nosso desejo, nos nossos estudos, Ele vai nos dar. Mas nós precisamos colocar o preço em cada coisa e ver o que é mais importante. Quando Jesus nos chamar, a nossa formação vai ficar. Quando Jesus nos chamar, o dinheiro que temos vai ficar. Quando Ele nos chamar, aquilo que nós vai ficar. Mas o que vai ter valor para a eternidade foram as vidas que nós ganhamos e conduzimos para o céu. A Bíblia diz que nós, irmãos, vamos levar lá para o céu. Não é o ouro que perece, não é o que o ladrão rouba, mas são as vidas que nós vamos apresentar ao Senhor e que vai viver no céu na eternidade, e na eternidade para a honra e glória do nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: você está inserido no melhor negócio dessa vida. Quer ganhar almas para Jesus. Aleluia. E nós precisaremos ensinar a eles. É o ensino da palavra que é o alimento para os nossos filhos espirituais. Os primeiros passos, o acompanhamento espiritual, o acompanhamento inicial que você vai passar para ele. Você vai garantir o alimento no Tadel, você vai garantir o alimento na grande celebração, você vai garantir o alimento na célula, onde ele vai ser integrado. Mas tudo, irmãos, é gerado pela palavra. Salmo capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós teremos resultados de uma boa consolidação, que serão discípulos assíduos na célula e no culto de celebração, pessoas que você pode contar agora que você está maduro, você já está matriculado na escola ministerial, você já está vindo para o Tadel, você está sendo discipulado fielmente. Eu estou vendo testemunho de transformação na sua vida cristã. Você foi para o encontro, ou está sendo preparado para estar neste encontro de setembro. Agora esse novo convertido que veio para a célula, ele vai ser sua responsabilidade. Ele agora vai transferir, e você vai poder contar com ele para lhe ajudar a cuidar dos novos que forem chegando dentro da célula. É por isso que a consolidação gera multiplicação, porque você vai passar o DNA de cuidado. Isso vai garantir com que a célula cresça e se multiplique, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai gerar discípulos fazedores de discípulos. Eu estava esse final de semana, nós estávamos fazendo a obra, estávamos ministrando numa igreja no interior que também está implantando o DNA, o DNA do discipulado, a visão do MDA. Eles estão no comecinho, estão com 5 células. O pastor está muito feliz, a igreja está passando por um avivamento tão grande. E aí eu fiquei muito feliz de ver mais uma vez o nosso discípulo, o obreiro Everton, trazendo uma palavra da parte de Deus. Ouvi algumas pessoas dando testemunho de como Deus usou. E a gente estava na reunião de supervisores e eu estava me lembrando de quantas vezes eu fui na casa dele. Acabava o culto domingo de manhã, eu ia muitas vezes lá e ele estava lavando o carro. A mala do carro estava aberta com um pagode tocando. E ele estava ali, de vez em quando ele me via, ele parava de estar no ritmo daquela música. Mas continuei amando. Não é ele não, foi o final que ele falou. Mas eu continuei amando e orando
investindo tempo, e hoje, para a glória de Deus, está sendo um homem poderosamente usado na presença do Senhor, que já está transferindo esse DNA para a vida dos discípulos dele na Rede Amarela. E quando nós, irmãos, entendemos isso, de demandar este tempo, de investir, de transferir para os nossos, esse mesmo cuidado vai ser transferido, e a gente vai poder gerar células sadias, e as células multiplicarão, não por número, não por vaidade. Deus conhece o desejo do nosso coração, irmãos. Seríamos muito egoístas. O nosso bairro tem 450 mil pessoas, a nossa cidade tem 3,5 milhões. Nós precisamos, Paulo disse, eu fiz de tudo para pelo menos ganhar alguns. Todas as ações são válidas para que vidas sejam ganhas, porque uma vida que nós ganharmos vai ser alguém que vai deixar de passar a eternidade no inferno e vai passar a eternidade no céu. Jesus pagou o preço pelas vidas, e esse amor precisa encher o nosso coração, para que quando a gente vê as demandas, a gente possa dizer: não, Jesus pagou um preço maior pela minha vida, agora eu vou me envolver na causa dele, e vou alcançar vidas, e vou cuidar bem delas, porque eu sei que ela não é sozinha. Eu vejo uma multidão atrás daquela pessoa, ela sendo bem cuidada, ela vai alcançar a família, a mulher vai querer saber o que foi que aconteceu com o marido e vai vir, os filhos serão constrangidos e virão, aquelas pessoas trarão os seus amigos, e Deus vai começar a trazer um grande avivamento, porque você consolidou muito bem uma pessoa. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: eu vejo uma multidão atrás de você. Talvez, meu irmão, o seu novo convertido hoje, bem cuidado, seja o Moisés que vai se levantar amanhã para libertar o povo, para declarar salvação, para declarar cura. Talvez você ache que é um menino que está chorando, é um menino que está dando trabalho, é um menino que está fazendo bobagem, que marca a consolidação e não vem, e que às vezes vem com cheiro de coisas ruins na boca, e que muitas vezes pisa na bola e ainda faz coisas erradas. Mas esse menino vai ser bem cuidado e será um libertador lá no futuro, será um discipulador, será uma mulher de Deus, será um pregador do Evangelho, será aquele que vai seguir o seu exemplo de ter cuidado dele, e cuidará de uma multidão para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração, e que possamos aprender nesta noite que consolidação gera multiplicação. Diga para 3 irmãos: consolidação gera multiplicação. Eu te dei hoje um grande segredo para a sua célula multiplicar. Comece a cuidar muito bem de cada um, comece a amar muito bem cada um, e isso vai fazer toda a diferença para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor?